Prezados, muito bom dia a todos. Agradeço a presença da banca, pelo esforço, né, pelo tempo concedido a essa avaliação. Congratulo a todos os convidados que se fazem presente neste momento, tá? A todos o meu sincero agradecimento. Bem, inicialmente eu faço aqui uma apresentação do sumário, que a grosso modo, dos itens 3 até o item 8, é basicamente a estrutura do memorial escrito, tá? Temos os itens 1 e 2 como uma síntese muito breve da apresentação, tá, do candidato, tá? Então, bom, breves palavras sobre a introdução. Começaria dizendo que, ao iniciar a escrita do memorial, eu vi que não era uma tarefa tão fácil assim, expor 16 anos de vida acadêmica, escrever em primeira pessoa, é um desafio, né? E, em virtude disso, eu deixo o meu reconhecimento a quem já passou por esse rito e a quem pretende passar, né? Vai a minha admiração. Bem, o memorial tem por intenção expor os feitos, né, as contribuições do candidato a esse cargo, e, em virtude disso, eu fiz uma escolha por um memorial voltado ao FPA. Ok? Então, a parte 1 é de um referencial externo de um estudante secundarista mirando a instituição e depois cursando a graduação nela, depois com um período de pós-graduação. A parte 2, né, que seria o capítulo 5, seriam as contribuições em si, em ordem cronológica, e o restante é autoexplicativo, né, em termos dos índices dos capítulos. Então, dito isso, vamos à apresentação do candidato, né, nascido em Belém do Pará, em 19 de abril de 1974, filho de José Albuquerque Melo Rodrigues, Maria Luísa Guimarães Rodrigues, esposo de Fabiola Brasil Barbosa Rodrigues e pai de João Pedro Rodrigues. Tá? Um spoiler, a foto da esquerda é do jantar de comemoração pela aprovação ao cargo de servidor da UFPA, e a da direita, estamos no estádio de beisebol do Boston, a casa do Red Sox, o Fenway Park. Bom, iniciamos pela formação acadêmica bem do início, nos anos de educação infantil, cursados na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Casinha Feliz. Depois, o primeiro grau foi na Escola São Jerônimo, até a 4ª série, e, em seguida, o restante do primeiro grau e o segundo grau na Escola Marista Nossa Senhora de Nazaré. No ano de 92, ingressei na UFPA no curso de Engenharia Civil, vou contar um pouco dessa história. O início efetivo no bacharelado em Física foi de 93 até 96, ainda que o período letivo tenha sido em março de 97. Em 97, começamos o mestrado no IFUSP, até 99. De 99 a 2003, cursamos o doutorado na mesma instituição, no Instituto de Física da USP. Em sequência, fiz o meu primeiro pós-doutoramento no Instituto de Ciências Exatas da UFMG, no programa Instituto Milênio de Informação Quântica, e de 2012 a 2013, já como servidor da UFPA, tive a oportunidade de fazer o segundo pós-doutoramento, dessa vez na Faculdade de Educação da USP. Vamos falar sobre sobre essas formações. O ingresso na instituição, o UFPA, se deu via concurso público no ano de 2005, mês de julho, foi o concurso, efetivação em setembro,
e as minhas atividades funcionais foram de 2005 a 2009 no campus de Santarém, no então campus de Santarém, da UFPA, e de 2009 até os dias atuais no Instituto de Tecnologia, no ITEC. Muito bem. Bom, então vamos lá. Em algum momento da nossa vida, né, nós percebemos que fazer provas e continuar estudando não acaba na escola, e aí temos que fazer escolhas sobre a nossa formação, né, sobre a nossa profissão. Isso normalmente se dá em 3 etapas. A primeira etapa, desde muito cedo, foi em relação à instituição. Mas onde você quer fazer a graduação? Desde cedo eu sabia que meu destino era a Federal, assim se chama a Universidade Federal do Pará até hoje, Federal, né? E é UFPA. Por que nós falamos assim? Eu não sei, mas se alguém falar UFPA, já sabe que é algum visitante. Então, o primeiro passo foi a escolha da instituição, em seguida, a escolha da área. Na nossa época, eu escolhia a área, né? Então, foi difícil escolher a área de exatas, está aí o Mister Bean, que não me deixa mentir. E, por fim, a escolha um pouco mais difícil foi, dentro da área, escolher pelo curso de engenharia, no caso, a engenharia civil. Muito bem. Isso lá pelos idos de 1991, convênio 91 do Marista. Fizemos o processo seletivo, vestibular, e, felizmente, deu tudo certo. Fui aprovado pelo vestibular da instituição para o curso de engenharia civil. Entretanto, logo de início, pegamos uma greve de 100 dias, né? E a matrícula, naquele tempo, na engenharia civil, um curso muito grande, né? Era um tanto confusa. Fazíamos calhamaços de rearranjos, né? Peguei umas matérias do profissional, sabe-se lá por qual razão. Uma das disciplinas que eu topei logo no primeiro semestre e que não tenho boas recordações foi a disciplina de desenho técnico. Desenho técnico saía borrado, fora de perspectiva. Entretanto, o meu contato com a física básica foi muito bom, pelas mãos do professor Luiz Carlos Crispino, né? Tive um contato com a física básica que aqui o que estava em stand-by como uma espécie de segundo amor foi ganhando relevo, né? E a ideia de então passar para o curso de física foi tomando espaço dentro de mim, mas eu precisava combinar com os russos. E os russos, nesse caso, eram meus pais. Imaginem aí, né? O jovem faz vestibular para o curso de engenharia civil, um curso concorrido, e chega em casa e fala: olha, pai, mãe, estou pensando em sair do curso de civil para fazer curso de física. Né? Vamos convir que não é uma ideia assim muito usual. Né? Então, meus pais deram aquele tranco, né, para ver se aquela intenção era realmente séria, e uma vez que viram que a decisão era séria, me deram todo o apoio, como em todos os momentos da minha vida. Então, inicia-se a graduação em Física Bacharelado na UFPA, né? Tenho boas recordações e destaco as seguintes oportunidades. A primeira foi ter feito parte do grupo PET, né? É um grupo muito especial de estudantes, de amigos que perduram até hoje, muitos professores da UFPA e de outras instituições no Estado e fora do Estado, inclusive fora do país. Né? E a formação PET é uma coisa que deu muito certo, é um exemplo de sucesso no ensino superior brasileiro. Outro ponto foi a oportunidade de ter sido orientado pelo professor Bassalo, que é uma
foi e continua sendo uma referência para mim. Ele foi meu tutor, meu orientador, e entrou em contato com o professor Marcelo Gomes para ser meu orientador na pós-graduação. Vamos ao item a sexta, o sábado e a segunda-feira. O que quer dizer isso? Bom, na sexta-feira à tarde eu estava entregando o meu TCC na Faculdade de Física. No sábado estava pegando o avião para São Paulo e na segunda-feira estava assistindo aula pela pós-graduação do IFUSP, né, assistindo às quânticas da vida, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos, né? Um começo, o primeiro semestre bem duro. Então, numa linha só, né, passamos do mestrado ao doutorado, mestrado trabalhando com efeito Aharonov-Bohm em mecânica quântica, e no doutorado trabalhando com a teoria quântica de campos, propriamente, com os mecanismos de renormalização. E, ao final do doutorado, surge a possibilidade de trabalhar numa área efervescente, que é a computação quântica, na UFMG. E o interessante é que a UFMG, parte, né, dos amigos da graduação, uma boa parte foi para São Paulo e uma grande parte também foi para Minas Gerais trabalhar na UFMG. Então, foi uma oportunidade de rever os amigos, trabalhar numa área efervescente e lá iniciei a minha carreira docente como professor visitante na UFMG. Foi um período muito bom, o período que eu passei na capital do estado de Minas Gerais. Bom, uma etapa da formação estava sendo concluída, não é? E uma etapa seguinte estava por vir, como colocou meu pai, né? Foram palavras proféticas, falava: meu filho, 2005 será o seu ano. 2005 as portas vão se abrir para você. E, em virtude disso, eu uso a metáfora aqui das portas se abrindo. Bom, passamos à etapa do concurso público em si, né? É algo especial, é algo decisivo, né? Não, o concurso público não é uma fogueira de São João, na verdade, uma espécie de uma prova de fogo, né? Um exame difícil em que você concorre com pessoas muito bem preparadas e que querem a vaga tanto quanto você, né? E, nesse caso, eu estou falando aqui do ano de 2005, quando os concursos começaram a proliferar em maior número e abriram-se vagas para a UFPA. No caso, naquela ocasião, não para o campus do Guamá, mas para o campus Santarém. E tinha 3 aspectos no concurso, com graus de familiaridade diferentes. O que era muito familiar para mim era a área do concurso, mecânica quântica. O que não era tão familiar para a minha cidade, Santarém, eu não conhecia, mas é Pará, né? Se fala paraenses, né? Vamos dizer assim. E o que é nada familiar? O curso de Física Ambiental, né? Mas eu estava, é claro, disposto a pagar para ver. Bom, aqui para vocês, né, terem ideia do tamanho desse estado, né? Aqui cabem, ajeitando direitinho, a França e a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Ainda sobra espaço para colocar uma dúzia de países pequenininhos da Europa, né? Aqui Santarém, na junção onde, né, os rios Amazonas e Tapajós se encontram. Bem, sobre o concurso, chegando lá em Santarém, com meu grande amigo Ivens Martins Carneiro, que foi comigo fazer o concurso. Eu não lembro ao certo o que aconteceu, com a inscrição dele não foi deferida, mas ainda assim ele foi comigo, né, num ato maravilhoso de companheirismo. Chegando lá,
em Santarém, ficamos sabendo que havia uns 30 candidatos inscritos, 19 com doutorado. É claro que, por conta da distância e do custo, né, muitos não foram, 7 apareceram para fazer o concurso. Foi um concurso muito disputado e, ao final, mais uma vez, um resultado positivo. Tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar, o que é a realização de um sonho sonhado lá atrás, da época da graduação. Eu já havia tido esse ímpeto, né, esse desejo de ser professor da instituição da qual faço parte, e além disso, a oportunidade de trazer alegria, né, à família, familiares, é algo muito, muito especial. Bom, então era chegada a hora de comprar passagem de ida para Santarém, e aí temos a oportunidade de falar sobre o corpo docente da Faculdade de Física Ambiental. Aí estão os nomes, né, do corpo docente naquela época, no ano de 2005. Aproveito aí para externar o meu abraço e gratidão a todos os que estão expostos aí. Depois tem o João Feitosa, o professor João Feitosa entrou logo depois, e também falar sobre o projeto pedagógico do curso de Física Ambiental. Poderíamos falar longamente sobre esse interessantíssimo curso, né? Muito à frente do seu tempo, mas eu destaco aqui, ao menos, os seminários de integração. Então, lá em 2005, 2006, nós já trabalhávamos com aprendizagem baseada em projetos, muito antes de saber que tinha esse nome, né? E, como eu falei, é algo muito, muito à frente do tempo. O corpo docente do curso de Física Ambiental era composto por pessoas muito competentes, capazes, fáceis de lidar, muito proativas e que chamavam trabalho e aprovavam projetos o tempo todo, e a gente tinha que seguir nessa linha, né? Então, em virtude disso, nós começamos a trazer alguns pontos de destaque, de relevo na participação enquanto servidor naquele campus, né, naquela faculdade. Em 2006, estive à frente da especialização em Física Contemporânea, voltado para professores de educação básica. Foi a primeira especialização do curso, do campus, né, a ser inteiramente gratuita e com corpo docente também composto inteiramente por professores do próprio campus, né? Em seguida, estivemos à frente do subprojeto de Santarém, o edital da FINEP, Ação Transversal Novos Campi, né? Esse edital destinou 20 milhões de reais, foram 21 projetos aprovados, e a UFPA foi a instituição que teve o maior volume de recursos, né? Mais de 10% do volume total de recursos, e Santarém aí conseguindo uma aprovação de 635 mil, isso nós estamos falando de 2006, em valores atualizados temos mais do dobro, né? Mais do dobro desse valor, e era um volume, né, substancial que atendeu a muitos interesses acadêmicos, né? Então, teve construção de prédio e importação de diversos equipamentos, tá? Nada fáceis, envolvi com burocracia de projetos mais do que gostaria, não raro pagava a passagem do próprio bolso para vir aqui à FADESP para tentar resolver esses trâmites. Mas foi muito positivo, sem sombra de dúvidas. Bom, aqui vamos para o ano já de 2009, época em que se dava a transição da UFPA e da UFRA, né, para compor a Universidade Federal do Oeste do Pará. Tá? Aqui algumas fotos mandadas pelo nosso prezado Adelan, da cerimônia de formatura da primeira turma do curso de Física Ambiental, ano 2005. Eu fui paraninfo da turma, né, aqui com presença do professor Machado, da professora Lilian, aqui embaixo o TE 02, hoje faz parte do campus UFOPA, aí orientamos vários e vários alunos, né? Foi um tempo muito, muito positivo, de muito trabalho, né? E aí
passamos para a transição do Campus Santarém para o ITEC. Né? Como resumo da ópera, vamos dizer assim, dessa primeira fase, né? Temos muita gratidão pelo que tivemos de acolhida, de apoio, né? Uma fase de grande amadurecimento pessoal e profissional. Como falei, fui homenageado pela turma. E nessa época, né, já em 2009, dezembro de 2008, tinha perdido meu pai de maneira súbita, né? E aí comecei a ver meu retorno para a capital. Então, na época, enviei uma carta ao diretor do ITEC, era o professor Barreiros, né? Colocando as minhas intenções em vir para o campus da capital, me colocando à disposição para contribuir com o Instituto. E naquela época, o ITEC estava abrindo concursos para contratar físicos para trabalhar as físicas básicas no Instituto. Né? O professor Barreiros concordou inteiramente, né, com os termos da carta, enviou a vaga para Santarém, né, para que a nossa faculdade não ficasse com a lacuna da vaga. Eu puxei o concurso, tá? E considero a maneira como se deu essa tramitação como uma espécie de galardão, né? Porque foi feito tudo de maneira muito, muito cristalina, né? E com os interesses institucionais de ambas as partes sendo plenamente atendidos. Bom, parte número 2, né? A fase no ITEC. Então, iniciavam-se novos desafios, né, de contribuições para formar engenheiros, a partir da formação da física básica. Vamos falar sobre o PCNA, também sobre a participação no grupo de estudos do grupo de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, grupo fundado pelo professor Licurgo, né, e pela professora Ana Cristina Pimentel. Também temos algumas palavras a falar sobre o pós-doutoramento na Faculdade de Educação, né, que foi a minha formação continuada que abriu as portas para a orientação, né, para a pesquisa profissional na área de ensino de física. Né, vamos falar sobre o LITF, PRP e sobre impacto PCNA e algumas homenagens. Bom, o PCNA, né, Programa de Curso de Nivelamento de Aprendizagem, né, começou em 2011, o professor José Maia e a servidora Ana Clotildes, acompanhando o PNAES, né, que havia sido estabelecido em 2010, finalzinho de 2010, trouxe para nós um desafio de firmar uma proposta de assistência estudantil de caráter didático-pedagógico. Procurou o ITEC, porque o ITEC trazia muitas demandas, né, naquela época a PROEX, né, a Diretoria de Assistência Estudantil. Nós topamos o desafio de fazer esse projeto. Estive à frente com uma equipe de elaboração, passamos 2 meses elaborando o documento. Em agosto de 2011, inicia-se a primeira turma dos cursos de nivelamento, né? E tivemos aí uma evolução, um crescimento muito rápido dentro da instituição. Fomos ganhando espaço, né? E atendendo um número cada vez maior de estudantes. Bom, o que há de inovação no PCNA em termos de assistência estudantil? Vários aspectos, né? O PCNA é muito mais do que cursos de reforço. Se fosse só isso, já mereceria ser, entre aspas, porque não seria pouca coisa, né? Então, o PCNA é um laboratório de inovação em termos didáticos, sem dúvida alguma. Tem uma assistência estudantil integrada, que trabalha em ensino, pesquisa e extensão. É uma ação forte de acolhimento institucional. Os cursos em si são ministrados por alunos treinados por nós, né? E isso cria uma atmosfera muito positiva aos calouros, né? Formamos muitos jovens com condições de exercer a docência profissionalmente.
tivemos aí várias áreas abertas em termos de pesquisa e fizemos uso de metodologias cruzadas para verificar a eficácia desse curso, né? Desses cursos, melhor dizendo, de nivelamento. Aí um pouco da estrutura funcional do PCNA, parte de coordenação administrativa, coordenação de equipes, tá? Rodávamos concomitantemente vários projetos de extensão, né? Os cursos de nivelamento, a parte de assistência estudantil, né? Contando com plantão de dúvidas, monitoria, coaching e outros mini cursos, né? Então, para ter ideia de como funcionava, aqui uma planilha do ano de 2016. Então, nas 2 edições do PCNA daquele ano, atendemos 14 turmas, atendemos alunos de 35 subunidades da instituição, né, atingindo a quase 700 alunos, e os serviços de plantão de dúvidas e monitorias e minicursos aqui, quando totalizados, chegamos a mais de 3.500 atendimentos naquele ano, né? Tivemos ano com crescimento até superior a isso, com o quantitativo. Bom, agora essa experiência, né, com ensino e orientando e publicando na área de ensino nos levou a considerar a fundar um laboratório de inovação didática, e aí é o LITF, Laboratório de Inovação Didática em Física, Richard Feynman. Temos aí um espaço bastante amplo, né? E a ideia aqui é integrar a teoria e prática de maneira fluida, de maneira fácil, de maneira rápida, né? Temos balcão de experimentos, temos bancadas, né? E aqui a ideia era formar talentos, né, na área experimental e produzir recursos educacionais em física em amplo espectro, né? Em linhas gerais, eram essas as intenções iniciais com o LITF. Uma outra vista, né? Vemos aqui um espaço integrado, né? Algumas informações adicionais, né? Esse projeto começou em 2017, via o edital Labinfra da nossa instituição. Nosso patrono é Richard Feynman, né, que dispensa apresentações. Nós temos um grupo composto por físicos, engenheiros, neurocientistas do comportamento, professores e estudantes, e estamos cadastrados no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Como linha de pesquisa, temos essa macrolinha, né, de desenvolvimento, adaptação, validação de produtos educacionais para o ensino de física, e, em nível mais amplo, trabalhamos com referencial de formação por competências e calcados principalmente em aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Fazemos uso de modelagem bifocal e de sala de aula invertida como metodologias principais, aí, metodologias ativas para a aprendizagem. Bom, entre os produtos aqui produzidos pelo LITF, né, temos as atividades mão na massa, temos aqui uma treliça didática que resultou num trabalho de conclusão de curso. Ela é instrumentada, né? Temos aqui um nó de forças, plano inclinados para verificação de normal. São problemas de livro-texto que ganham vida, né, por essa abordagem. Há centenas de problemas implorando para virar experimentos de física, né, para ser atividades, né, investigativas, né, aos nossos alunos. Temos atividades mais elaboradas, né, no caso aqui os projetos integradores. À direita, uma ponte de palitos de picolé, né, que esse trabalho resultou no produto educacional do professor José Benício. Tivemos aqui o privilégio de ter a professora Eliane na banca, né, do professor Benício. E na parte aqui à esquerda, nós temos um projeto integrador de grua, o professor Rosevaldo Barros, que
desenvolveu esse belo trabalho no Instituto de Física de Bragança e congregou vários professores de outras áreas, um trabalho muito, muito interessante. Bom, alguns indicadores do nosso laboratório, temos aí mais de 350 alunos atendidos, as disciplinas básicas diretamente impactadas, a Física 1, Física 2, a Mecânica Geral, algumas dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso e diversos artigos paraperiódicos, congressos nacionais e internacionais, inclusive com o capítulo de livro da BEJ. Temos aí um conjunto de atividades mão na massa, projetos integradores, diversos projetos de extensão que rodaram por essa perspectiva, um PIBIC, e o LITF também serve de apoio às atividades do programa Residência Pedagógica, vamos falar mais adiante sobre isso. Tá? E uma pesquisa de doutorado relacionada a essa linha do LITF. Bom, em sequência, né, no ano de 2018, aparece a oportunidade de capitanear esforços aí referente à formação de professores, né? O PRP é uma iniciativa federal financiada pela CAPES. Esse aí é o edital de 2018, foi de 2018 até iníciozinho de 2020. Estamos rodando agora o PRP segunda edição. E, em linhas gerais, né, temos que o PRP ele possui como objetivo aperfeiçoar a formação dos discentes de licenciatura, principalmente a partir da relação teoria e prática, né, fortalecendo essa relação teoria e prática, tendo em vista a necessidade de induzir reformulação ao estágio supervisionado. Isso está em curso, né, nós estamos aí trabalhando com a Faculdade de Física para tornar essa alteração evidente já no projeto pedagógico do curso, né? Também temos o objetivo de fortalecer, consolidar a relação entre as instituições de ensino superior e a escola, e também ser um campo de estudo para as estratégias e propostas da BNCC. Temos aqui alguns indicadores do PRP primeira edição, tá? Que foi bem maior, foi inteiramente voltado para a física, né? Tivemos 3 escolas campo mais uma, que ficou como não oficial. Atingimos aí mais de 1.000 alunos, né? Foi algo bem válido. Tivemos muitas conquistas, isso aí agora falando tanto para a primeira quanto para a segunda edição do PRP. Destacamos a quantidade de atividades formativas, né, que os residentes têm oportunidade de desenvolver. Tivemos um acompanhamento muito próximo na orientação, tivemos a oportunidade de elaborar um plano de atividades prevendo diversas modalidades de regência escolar, né? Perseguimos inovação didática tanto em nível individual quanto institucional, desenvolvemos algumas métricas para indicadores de projetos educacionais e os residentes experimentaram vários papéis com liderança efetiva na docência, também com produção de instrumentos normativos e avaliativos e eventos de socialização. São essas algumas conquistas do programa Residência Pedagógica sob nossa coordenação, né, da parte de física. Bom, em seguida temos a proposta de coordenadoria de inovação e assistência didático-pedagógica, é uma proposta de coordenação 2 em 1, né? Então, a inovação didática na graduação e a necessidade de uma assistência didática que esteja embasada em fundamentos, né, modernos e que sejam verificáveis, né, que produzam efeitos verificáveis para os alunos e para a instituição. Essa proposta foi parcialmente aceita e incorporada ao regimento do ITEC, e vamos correr atrás para conseguir os recursos para efetivá-la, né, com condições de atuação. Bom, trago
aqui alguns resultados de pesquisa sobre o efeito do PCNA para a instituição, tá? Aqui tomando por base uma pesquisa realizada para a Faculdade de Engenharia Civil, tendo foco o curso de Física, né, as ofertas de Física Básica para essa faculdade. Pesquisamos um total de 32 diários de classe, e aí vimos o rendimento dos alunos que faziam a Física 1 sem passar pelos cursos de nivelamento e comparando com os alunos que tinham passado pelo curso de Física Elementar relacionado ao PCNA, né? Então, vejam aqui, esses aqui são indicadores, né? Percentual de aluno na turma, aproveitamento total, aproveitamento dos não cursistas, dos cursistas, né, substancialmente mais altos, né? E aí vemos uma mudança no percentual de aprovação acima de 50% aqui nos anos de 2013, 14 e 15. Resultados similares a esse estão também comprovam essa eficácia para os cursos de cálculo e para os cursos de química. Esse trabalho foi publicado nessa revista, né, a Revista Eletrônica Engenharia Viva, no ano de 2016. Então, o PCNA aí, ao longo desses 10 anos, atendeu aí mais de 4.000 alunos, né, e tem uma eficácia importante para a instituição, tanto em termos de aprovação, quanto no quesito diminuição, né, de evasão dos cursos básicos, né, para o Instituto. Bom, aqui algumas homenagens. Temos uma homenagem da turma de Engenharia Ferroviária e Logística no ano de 2020. Foi uma surpresa, né, porque eu só trabalhei a Física 2 com eles lá no início do curso e tive a felicidade de ser lembrado pelos alunos na formatura. E aqui recebemos o prêmio de melhor apresentação oral no Congresso Internacional no ano de 2017. Então, são algumas contribuições ao longo desses anos, né? E, ao olhar para a minha trajetória, eu percebi alguns aspectos peculiares, né? Principalmente na forma como esses projetos se relacionavam, né? Então, nós tivemos uma ação de assistência estudantil influenciada pelo ensino e a assistência estudantil influenciando o ensino. Por sua vez, a extensão que nós levávamos às escolas era influenciada pelo PCNA e trazia de volta consequência para o ensino. Por sua vez, essas pesquisas, né, na área de ensino acabou se tornando o meu foco de pesquisa, e a partir daí fundamos o LITF, e a partir daí tivemos a oportunidade de trabalhar com a formação de professores, né? E aqui a parte de gestão de projetos influenciando diretamente também a assistência estudantil. Então, em virtude disso, né, a pergunta que fica é: quem lida com projetos institucionais lida com a gestão de quê? Bom, a depender das responsabilidades, né, que você busca, você pode chamar muitas obrigações para si, né? A responsabilidade de trabalhar com gestão de pessoas, tanto em nível individual quanto em equipe, trabalhar com recursos financeiros, né, envolvendo bolsas, material de consumo permanente para a instituição, reformas e construção de espaço físico. Trabalhamos também com a gestão de metas e de indicadores de desempenho institucionais, com editais para processos seletivos de bolsa e as respectivas bancas para avaliação dos candidatos, prazos para apresentação de relatórios, centenas de relatórios ao longo desses anos, a responsabilidade de trabalhar com outros formatos de produção acadêmica, né, relacionados aos projetos, e prestação de contas de uma maneira geral, né? Então, temos aí, ao longo desses anos, aí, centenas de relatórios e outros formatos de materiais, né, produzidos, e, graças a Deus, todos aprovados, né, sem nenhuma restrição.
Bom, em virtude disso, procuramos fazer um quantitativo, né, de projetos dos quais eu tomei parte como coordenador, ou como gestor, ou mesmo como coautor, né, vendo a questão número de projetos, títulos, finalidade, tipo de financiamento, tipo de participação e duração do projeto. Em virtude disso, temos uma tabela no memorial, ocupando aí 3 a 4 páginas, né? Então, com o rótulo numérico, o ano, duração, título, tipo e participação. Temos um total de 24 projetos, dos quais eu fiz parte como autor principal ou como coautor, tá? E o interessante é ver que nessa gama de projetos, nós temos projetos de ensino, de pesquisa, de assistência estudantil, de infraestrutura, de extensão, projeto pedagógico de curso de graduação, pós-graduação, reestruturação institucional e infraestrutura. Temos aí mais de uma dezena de modalidades de projetos, né, com os quais eu tive a oportunidade de lidar ao longo desses 16 anos aí de casa, né, o FPA. Em relação à autoria, a grande maioria, podemos dizer, quase aí 80%, foi como autor principal, em 20% eu fui coautor, né, dessas propostas de projetos. Em relação a financiamento, né, grande parte contou com algum tipo de financiamento, né, e desses financiamentos, a maior parte, em termos numéricos, foi com financiamento externo, muito embora os financiamentos externos, em termos de volume, né, de recursos, foram superiores. Onde é que nós conseguimos recursos, né, para aprovar esses projetos? Em termos de financiamentos internos, temos as pró-reitorias, né, principalmente a PROEX, mas também a PROEG, PROPESP, PROPESP e PROAT, e a DAIE fazia parte da PROEX, depois se tornou um órgão autônomo, né, como a Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. Como financiamento externo, nós tivemos projetos aprovados por essas agências, né, sendo 2 vezes aqui pela CAPES, primeira e segunda edição. Em relação ao quantitativo de bolsas, nós temos o PCNA rodando bolsas aí para um total de 100 alunos, tá? Não é pouca coisa. Eu fiquei com a gestão direta dos alunos da curso de Física Elementar e parcialmente com ADM. Temos o PRP, primeira edição, rodando bolsas para 26 alunos, e a segunda edição para 56, mas aí envolvendo alunos da matemática e da química. Essa segunda edição ela é interdisciplinar, né? Totalizando em um total de 56, né, alunos, conforme mencionado. Em termos de recursos, tá? Nós temos aí, nos principais projetos, atualizando os valores do FINEP, né, lá de 2006, nós temos aí recursos atualizados da ordem de R$1,5 milhão, o PCNA com estimativas modestas aí de R$1 milhão ao longo desses 10 anos, PRP, cada um 240 mil, né, em termos de bolsa, 480 mil os dois, um valor aproximado aí de R$3 milhões em termos de projetos, né, os 3 maiores, né, claro que ainda há outros, mas esses são os de maior montante. Bom, chegamos à parte de considerações sobre ensino de física e educação, o porquê, né, falar sobre isso. Acho que não tem muita necessidade até de justificar, uma vez que nós somos professores e educadores, mas eu destacaria o senso de propósito, né, da nossa profissão, a necessidade de mudança, né, eu destacaria pela questão de evasão, é muito alta no nosso país em todos os níveis de ensino. Nós temos muitas demandas formativas sempre crescendo em nível de complexidade e nós precisamos formar mais e melhor.
Em virtude disso, eu trago uma provocação, né, sobre o que significa ser um professor memorável, né? Então, por memorável, subtende-se que você deseja fazer parte da memória do estudante 5, 10 anos depois, né, do seu encontro em sala de aula, mas a questão que fica é, enquanto professor, quais as expectativas que você almeja para a formação pessoal e profissional do aluno, né? Então, é sobre isso que nós devemos considerar, né, enquanto professores. E ainda, qual a principal missão de um docente? Né? São tantos os afazeres de que o professor tem, o professor instrui, o professor coordena, o professor corrige, o professor orienta, mas se fosse para colocar num único verbo, num único infinitivo, qual seria a sua escolha? A questão difícil, eu fiz uma escolha, no meu modo de ver, né, a principal missão de um docente é inspirar. Inspirar quem? O aprendiz, evidentemente. Inspirar a quê? Inspirar o aprendiz a atingir o seu potencial pleno, envolvendo as dimensões cognitiva, intelectual, ético-emocional e vocacional, tá? Não esquecendo a questão vocacional também. Inspirar o aprendiz a buscar a superação de si mesmo, as suas lacunas, deficiências, fragilidades e temores. Inspirar o aprendiz a superar, ter, né, o anseio de superar o próprio mestre, buscando maestria e excelência naquilo que ele se propõe a fazer. Inspirar o aprendiz a superar as suas próprias expectativas, né? Não raro encontramos alunos que não acreditam, né, plenamente em si mesmo, têm problemas de autoestima. É aí que o professor faz uma diferença, né, para a vida mesmo do estudante. Claro que isso envolve, né, diversas facetas e aspectos formativos, né? Nós não temos tempo de entrar aqui, mas temos aí alguns pontos para chamar a atenção da plateia. E aí partimos para algumas características desejáveis para um docente memorável, vamos dizer assim, né? Essas características eu pude perceber conversando com os alunos e passando a eles alguns registros, né, para eles colocarem as suas opiniões do que deve ser um professor memorável, né? O que um professor memorável deve ter como característica, né? Temos aí alguns pontos que são dados, a licenciatura não dá muita importância para alguns desses pontos, né? Então, eu chamaria atenção para a entrega de um professor memorável, né? O que seria uma aula memorável, e aí partimos para um acrônimo de autoria dessa autora, né, Tatiane de Andela, em que ela, nesse acrônimo, ela trabalha formando a palavra astro. Aí nós temos o A de amor, tem a ver com com o espírito que o professor entra em sala de aula, né? A singularidade consiste no professor desenvolver aquilo que o torna único, né? A forma de expor. Cada professor tem a sua própria forma, né? Teatralização é a maneira como a gente fala, como a gente pausa, né? O roteiro, sem um bom roteiro, não tem uma boa aula necessariamente, né? E o objetivo que está no fim, mas é o início de tudo, né? Os objetivos educacionais relacionados às intencionalidades didáticas, às avaliações, tudo isso compõe um roteiro de uma aula memorável. Alguns conhecimentos empíricos. Temos mudança de concepção de educação, envolvendo mudanças de objetivo, planejamento, dinâmicas e avaliações. Precisamos de fazer escolhas e precisamos de ajuda para fazer escolhas, tá? Isso é algo que eu aprendi ao longo desses anos. O professor deve estar preparado para um amplo leque de atividades e formas de avaliação, né? Isso é algo bem importante. A inovação exige liderança
tá? E aí algumas formas de liderar, e não dá para sair tudo de uma vez só, tá? Temos que estar conscientes em relação a isso. Bom, todos precisam sair da zona de conforto. Os alunos reclamam muito das aulas tradicionais, mas quando tem que adotar outros papéis, muitas vezes eles reclamam. E nós, professores, também não nos sentimos confortáveis em assumir papéis nos quais nós não temos o controle de tudo, né? Bom, em relação aos cursos de física básica e para as licenciaturas e engenharias, temos pouca epistemologia, história da ciência, né, nos cursos de física básica, temos pouco estímulo à pesquisa e à leitura de texto, né, e para as engenharias, os cursos eminentemente teóricos chamam cada vez menos a atenção dos alunos e, não raro, redundam em altos índices de reprovação. Nós precisamos de estratégias, nós precisamos de outros formatos de referência e outros formatos de avaliação para formar mais e melhor, necessariamente. Bom, indo para as considerações finais, né, o que eu vejo como características da minha trajetória acadêmica, relatamos o ímpeto em estabelecer mudanças institucionais de amplo espectro, né, a busca permanente por inovação, a busca por estabelecer de maneira institucional essas inovações, o fomento a pesquisas de ensino que sejam bem aplicadas e bem delineadas. Destacaria também a experiência com a montagem e treinamento de equipes, né? Experiência com ampla variedade de modalidade de projetos, como nós vimos, envolvimento com projetos que rodam muitas bolsas, e também destacaria a influência de formar jovens líderes na parte de ensino, né? Aí tanto para o PCNA como o PRP também. Como frente de ação, né? Pretendo estabelecer, consolidar o LIDF como um grupo de pesquisa com parcerias nacionais e internacionais, estabelecendo cronograma de eventos, né, nacionais e internacionais. Bom, espero terminar de escrever o livro sobre o princípio de design do LIDF, tomar parte estabelecer a linha de pesquisa e ensino no doutorado da engenharia civil, tomar parte da proposta do doutorado profissional, que já está de posse da SBF, e viabilizar a proposta de mestrado profissional de ensino de engenharia e tecnologia. Como perguntas de pesquisa, todas voltadas à questão de projetos integradores, tá? Tem muito campo para pesquisar. Eu pretendo fazer um pós-doutoramento fora do país, e aí temos linhas interessantes para pesquisar, tanto com interesse pessoal quanto institucional. Bom, pergunta que eu fecho aqui é como é que essas ideias, né, ganham uma escala cada vez maior. Aí nós estamos falando das ações de ensino, pesquisa e extensão que desenvolvemos na nossa instituição. E aí, para atingir esses objetivos, né, mais ousados, pretendemos desenvolver um programa de mentoria no ITEC para diminuir ainda mais a evasão e reprovação, continuar a delinear a pesquisa sobre o PCNA para ver precisamente, né, o quanto o PCNA se paga. Estamos em vistas aí de formar parcerias com a faculdade, principalmente a Faculdade de Engenharia Mecânica, para colocarem em atividade esses projetos, né, inclusive aí pensando numa certificação CDIO. É do meu interesse tornar o LIDF uma empresa de inovação na área de educação para atender cada vez mais pessoas físicas e jurídicas e agregar pessoas aí num outro corpo institucional, numa subunidade, ou quem sabe até uma unidade para reformular as físicas básicas do ITEC e dar conta de todos esses
desafios. Temos aí alguns indicadores acadêmicos referentes a orientações, né? TCC, mestrado, doutorado, né? Rodamos bolsas aí para 170 alunos, em torno disso, com orientação direta de 85 e orientação direta com ou sem bolsas aí em torno de 120 alunos. Produção acadêmica em termos de artigos completos para periódicos em eventos, capítulos de livro, 2 capítulos de livro na ABENGE, 5 em eventos internacionais. Indicadores acadêmicos de bancas, né? TCC, especialização, qualificação de mestrado, doutorado, concursos públicos, progressão funcional e processo seletivo de bolsa, envolvendo aí mais de 50 participações em bancas avaliadoras, 55 para ser mais preciso. Participação em eventos, tá? E organização de eventos, né? São esses os indicadores que nós temos até o momento. Agradecimentos é um momento. Gostaria de ter mais tempo para agradecer a cada uma das pessoas citadas, tá? Agradeceria primeiramente à banca, à direção do ITEC, aos fundadores e parceiros do LITF, né? Em especial aí ao nosso professor José Benício, ao Newton Martins Barbosa Neto, ao Gilberto, à professora Shirley, a coordenação dos coordenadores do PCNA, nossos bolsistas, tá? Amigos e tutores. Agradeço aos meus orientandos do presente e do passado, ao pessoal do PRP, segunda edição, que está aí firme e forte conosco, ao pessoal do PCNA, aos alunos, né, a razão de ser, né, da instituição, e a família, né, a minha família nuclear, a minha mãe, ao meu sogro, minha sogra, a família por parte de pai, mãe e esposa, né? Esse memorial vai em memória dessas pessoas, meu pai, meus avós, meus amigos, meu primo, Andrei, meus amigos Ivens, Licurgo e a professora Ana Clotilde, que tem muito a ver com a origem do PCNA. E aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória. Muito obrigado.